Então, vamos imaginar a seguinte cena por um minuto. Tipo, tenta visualizar. Foram 4 anos ou até mais, abrindo mão de quase todos os finais de semana. Uhum, é a realidade de muita gente. Exato. Aniversários perdidos, viagens que tiveram que ser canceladas, noites de sono trocadas por aquelas pilhas intermináveis de livros de direito. E aí, de repente, a pessoa muda de estado, cruza o país inteiro, E pagando do próprio bolso, né? pois é, com o pagamento de uma taxa de inscrição que, nossa, para muita gente compromete o orçamento inteiro do mês. Tudo isso só para sentar em uma cadeira em Goiânia e fazer uma prova. E uma prova que dura horas, diga-se de passagem. E não acaba aí. Porque depois de sobreviver a essa maratona exaustiva, chega a tal fase de recursos. A pessoa vai lá, redige um documento técnico brilhante, mas por puro cansaço ou hábito, assina o próprio nome no final da página. Nossa, isso dói só de ouvir. E assim, num piscar de olhos, anos de sacrifício são sumariamente invalidados. Fim de jogo. Então sejam muito bem-vindos à nossa imersão de hoje, onde a gente vai explorar a realidade brutal e implacável da seleção para a magistratura no Brasil. E é um nível de pressão que beira o desumano, para sermos bem honestas aqui. Porque não se trata apenas de testar quem sabe mais sobre as leis, sabe? Trata-se de testar quem consegue manter a lucidez quando o sistema inteiro parece que foi projetado milimetricamente para induzir ao erro. Com certeza. E é exatamente por isso que a nossa análise aprofundada de hoje vai focar no recém-realizado certame para juiz substituto do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o TJGO. Um dos mais concorridos, sem dúvida. Exatamente. A gente tem em mãos os dados e a anatomia completa desse processo seletivo que rolou agora entre o final de 2025 e o primeiro trimestre de 2026. E a missão aqui não é só listar as etapas, tipo ler o edital. A gente quer desempacotar o que realmente acontece naqueles bastidores psicológicos e técnicos. Até porque o chamariz principal não é segredo, né? Não mesmo. Certo, vamos desempacotar isso. Estamos falando de uma remuneração inicial de absurdos R$ 34.083,41 mensais. É inegável que uma cifra como essa funciona como um ímã gigante. É muito dinheiro. Mais de R$ 34 mil num país com tantas disparidades atrai, obviamente, algumas das mentes mais brilhantes e mais obstinadas do direito. Total. Mas o que a gente precisa deixar claro desde o começo é a barreira de entrada. As pessoas veem esse salário, mas raramente compreendem o porte do leão que fica guardando esse portão, sabe? E que leão! Pois é. E neste caso específico, o leão atende pelo nome de Fundação Getúlio Vargas, a famosa ou infame FGV. E aqui a gente já entra num ponto crucial. O edital para essas 51 vagas imediatas e, claro, mais o cadastro de reserva, estipulou aquela taxa de inscrição que eu mencionei de R$ 340. O período de inscrição ficou aberto entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026. Mas eu preciso fazer o papel de advogado do diabo agora. Lá vem, pode falar. Até que ponto cobrar R$ 340 não funciona apenas como um filtro socioeconômico disfarçado de taxa administrativa? Digo, será que o tribunal não acaba selecionando quem tem dinheiro para pagar, em vez de quem realmente tem vocação para o cargo? Olha, essa é uma crítica estrutural muito válida e super frequente no universo dos processos seletivos. E sim, de fato, cria uma barreira inicial inegável. Mas quando a gente analisa a mecânica da coisa... A logística toda, né? Isso, a logística. O valor reflete algo muito pragmático, que é o custo de blindagem do próprio sistema. Organizar uma prova de magistratura com a FGV exige um esquema de segurança e sigilo de nível nacional. É quase uma operação de guerra. Totalmente. Pensa no transporte dos cadernos de prova, escolta policial, aluguel de espaços imensos em Goiânia para milhares de inscritos. E tem mais, tem detector de metal, fiscais de segurança máxima espalhados por todo lado. Caramba, é uma estrutura colossal. E tem o aspecto indireto também. Além do custo real de tudo isso, essa taxa alta acaba atuando, seja de forma intencional ou não, como um teste de comprometimento. A banca exige que quem entra no jogo tenha absoluta certeza de que está pronto para competir. Não dá para se inscrever só para ver como é. Faz sentido sob a ótica da logística. É quase como entrar num esporte de alto rendimento. O ingresso já custa caro.
Mas, falando sobre estar pronto para competir, a gente precisa olhar para como a FGV elabora essas provas. Porque quem é da área jurídica costuma ter calafrios só de ouvir essa sigla. Eu mesma conheço muita gente que entra em pânico. Porque a FGV é considerada uma banca tão ardilosa. Não é só chegar lá e assinalar a alternativa com o texto da lei correta. Ah, longe disso. Muito longe disso. A FGV, ela revolucionou a forma de avaliar no Brasil. Em vez de perguntar diretamente, sabe, o que diz o artigo tal do Código Civil, Que seria o padrão antigo, né? A decoreba. exato, eles constroem narrativas. Eles criam casos práticos gigantescos, cheios de personagens, com datas específicas, minúcias processuais e detalhes que, na grande maioria das vezes, são pura cortina de fumaça. Nossa, só para confundir a cabeça. Sim, o que a banca exige é a aplicação da jurisprudência, ou seja, aquele entendimento mais atualizado dos tribunais superiores, só que aplicado em cenários hipercomplexos. Imagino o desgaste mental. E é exatamente esse o ponto. A banca testa a resistência cognitiva. Imagina, no final de uma prova de 5 horas, o cérebro humano está tão exausto que conseguir diferenciar uma sutileza jurídica minúscula vira uma tarefa digna de Hércules. O que nos leva diretamente ao dia 29 de março de 2026, aquele domingo de prova. Acontece a prova objetiva presencial em Goiânia, e aí a adrenalina que já estava no teto durante a resolução das questões toma uma proporção absurda no pós-prova, porque apenas 2 dias depois, Terça-feira, né? isso, no dia 31 de março, a FGV libera o gabarito preliminar oficial e os cadernos de prova. Mas aí tem um detalhe. Eles dividem tudo em 4 tipos. Tipo 1, 2, 3 e 4. Qual é a lógica de pulverizar a mesma prova em 4 cadernos diferentes? É só para evitar a famosa cola na sala de aula? Então, evitar fraudes é o objetivo primário, com certeza. Ao embaralhar toda a ordem das questões e das próprias alternativas, a banca inviabiliza qualquer esquema de sinalização dentro da sala. Ah, claro. Ninguém pode piscar 2 vezes para dizer que é a letra A. Exatamente, mas e o que é fascinante aqui é esse efeito colateral psicológico da coisa. Pensa bem, quando as pessoas saem da prova exaustas, o instinto básico é querer comparar resultados com quem está do lado de fora. Perguntar o que o outro marcou na questão do Joãozinho, né? Isso, mas com 4 tipos diferentes de cadernos, esse consenso imediato é destruído. A alternativa B de um é a alternativa D do outro, e a questão do Joãozinho era a número 10 para um e a 40 para outro. Ninguém sabe ao certo como se saiu até a liberação oficial da banca na internet. Nossa, isso prolonga a agonia de um jeito bizarro. Demais! Isola mentalmente cada candidato na sua própria ansiedade por 48 horas. Uma ansiedade que tem hora marcada para explodir, porque logo em seguida, no dia 1º de abril de 2026, abriu-se o prazo para os recursos. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a gente chega no coração da engrenagem. A fase mais crítica, eu diria. Pois é, a janela para contestar qualquer erro da banca é minúscula. São apenas 2 dias úteis. Deixa eu ver se eu entendi o tamanho desse desafio. O candidato acabou de sair de uma maratona mental. O cérebro da pessoa está em frangalhos. Totalmente esgotado. E, de repente, ele tem 48 horas para analisar uma prova colossal, caçar falhas de doutrina ou jurisprudência formuladas por mestres e doutores contratados pela FGV e redigir uma petição técnica incontestável provando que a banca errou. É isso mesmo? É exatamente isso. E tem mais. Tudo deve ser feito exclusivamente por meio digital, num portal específico lá da FGV, site de conhecimento deles. Sem margem para atrasos ou problemas de internet, imagino. Nenhuma margem. É um ambiente onde não se admite o menor traço de armadorismo. A fundamentação desse recurso precisa ser cirúrgica. Não basta você escrever lá dizendo que acha que a resposta está errada porque leu um livro de um autor que pensa diferente. Não é um debate de opiniões, então. De jeito nenhum. É necessário embasar o recurso com decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal,
Mostrar por A mais B que a formulação da banca violou um entendimento que já está pacificado no direito. Caramba! É uma defesa técnica, num prazo tão apertado que, olha, até os escritórios de advocacia mais bem estruturados do país achariam sufocante trabalhar em 2 dias úteis. O que me faz pensar que esse prazo, essa janela minúscula, não é um mero acaso burocrático, sabe? Eu sinto que é uma simulação da vida real. E sem dúvida nenhuma que é. A banca, no fundo, está avaliando algo que vai muito além do simples conhecimento decorado da lei. Pensa na rotina prática. Um juiz precisará despachar liminares de urgência no meio de uma madrugada de plantão, decidindo sobre a vida, a saúde ou a liberdade de alguém. Com o relógio correndo e uma pressão absurda nas costas. Exato, com uma montanha de processos na mesa. Então, esse prazo de recursos testa exatamente isso. A capacidade de síntese, a resiliência à frustração e a articulação argumentativa sobre um estresse extremo. E como se essa pressão brutal do tempo não fosse suficiente, a gente tem aquela regra draconiana que eu mencionei bem no começo do nosso cenário. A proibição absoluta de qualquer identificação do candidato. A regra de ouro. Isso. Se a pessoa for lá e colocar o nome, o número de inscrição, o CPF ou qualquer marca que revele quem ela é no corpo do texto do recurso, a punição é o indeferimento liminar. Rejeição sumária e automática do recurso, sem nem lerem o mérito. É implacável. Eu imagino isso como um teste cego de paladar em um concurso de alta gastronomia, sabe? O chefe prepara o prato, mas não pode ir até os jurados explicar a receita, nem dizer de qual restaurante super famoso e estrelado ele veio. A criação dele precisa sobreviver única e exclusivamente pelo seu próprio mérito em cima da mesa. Olha, essa é uma analogia perfeita. A administração pública se sustenta demais no princípio da impessoalidade. Quem está lá do outro lado, lendo e julgando o recurso, não pode de forma alguma sofrer influência de nomes, origens, gênero ou credenciais do candidato. Faz todo sentido. Tem que ser o argumento puro. Isso. O examinador vai olhar para aquele texto de forma fria. É a lei pela lei, o fato pelo fato. E é exatamente por causa dessa complexidade absurda que o mercado desenvolveu toda uma rede de apoio. Hoje em dia, é extremamente comum que grandes especialistas do meio jurídico, professores de renome, passem essas mesmas 48 horas em claro. Ah, eles também fazem uma maratona paralela? Sim, eles ficam elaborando essas razões de recurso extraoficiais e divulgando na internet para ajudar na fundamentação dos alunos. Porque o candidato exausto raramente vai ter o distanciamento ou a energia necessária para encontrar aquela brecha milimétrica em uma questão mal formulada. Os professores acabam funcionando como uma bússola no meio dessa tempestade. E convenhamos, tentar navegar nessa tempestade de bancas gigantes sem o equipamento adequado é quase garantia de naufrágio. O nível de cobrança da FGV e a multiplicidade de provas, tipo 1 a 4, provam que sentar e estudar de forma aleatória já não funciona há muito tempo. Exige-se método, ferramentas e um contato constante com a mentalidade da banca. Por isso, preste atenção neste recado. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Perfeito, porque ter acesso a um repositório assim não é só um detalhe a mais, é literalmente a espinha dorsal de uma estratégia moderna de aprovação. É algo que a gente chama na área de estudo reverso. E como é que funciona essa lógica do estudo reverso? Na prática, para conseguir enfrentar um gigante como a FGV. Então, em vez de começar lendo dezenas de livros teóricos, aqueles manuais de 1000 páginas de ponta a ponta, para só depois tentar resolver uma ou outra questão, o estudo reverso inverte completamente a polaridade. A pessoa vai direto para as provas anteriores. Vai para o campo de batalha antes da teoria. Exatamente. Ao analisar massivamente as questões passadas da banca, o candidato começa a decodificar o DNA da FGV. Ele começa a entender quais artigos de lei eles adoram misturar nas alternativas e quais armadilhas de jurisprudência são mais recorrentes. É basicamente o reconhecimento de padrões em altíssima escala. Entendi. Aí a teoria vem depois.
Isso, o aprendizado teórico passa a ser direcionado especificamente pelas feridas que a própria banca costuma abrir nas questões. É muito mais eficiente. É fascinante pensar em tudo isso sob esse aspecto tático e metódico. Mas olha, eu quero puxar o freio de mão dessa parte técnica agora. Opa, vamos lá. A gente falou de provas complexas, de taxas altíssimas, do estilo da FGV, de prazos recursais insanos. Mas e as pessoas? Quem são os rostos de verdade por trás desses números e estatísticas? Porque quando a gente analisa os depoimentos que estão documentados nas nossas fontes, tudo ganha vida. E aquele tal filtro da taxa de R$ 340 ganha uma outra dimensão. Uma dimensão humana, né? Exato. A gente encontra histórias de uma resiliência impressionante. Eu queria começar pelo caso do Anderson. Ah, o Anderson. A história dele ilustra uma mudança tectônica no perfil de quem compõe a magistratura brasileira hoje em dia, não é? Completamente. Ele nasceu em Jati, que é uma cidade bem pequena no interior do Ceará. Ele é filho de um pedreiro e de uma dona de casa. Uma origem bem humilde. Sim. E para uma família com essa origem estrutural, o caminho natural no Brasil dificilmente seria acabar numa sala imponente no Tribunal de Justiça, ganhando mais de R$ 34 mil. O Anderson construiu a própria trajetória profissional tijolo por tijolo, usando até uma metáfora familiar aqui, através dos livros. É a educação atuando como um elevador social genuíno e transformador. O que nos mostra algo muito poderoso, sabe? Apesar das imensas barreiras de entrada, como o valor da inscrição ou a dificuldade de pagar cursinhos, o concurso público ainda permanece como uma das vias mais objetivas e democráticas de mobilidade social no nosso país. Porque a banca não sabe quem ele é na hora da prova. Exatamente. Não importa o sobrenome do Anderson, não importa de onde ele veio ou quem os pais dele conhecem na alta roda da sociedade. Se ele preencher as bolinhas certas no gabarito e dominar a técnica, a vaga é dele. E ponto. E essa busca por transformação de realidade motiva perfis muito distintos. Isso fica muito, muito claro ao olharmos para as histórias de maternidade que estão atreladas a esse desafio colossal. A Helena, por exemplo, relatou que a grande virada de chave para ela encarar esse sacrifício todo foi o nascimento da filha. O que muda tudo, né? As prioridades se reorganizam de um dia para o outro. Totalmente. A necessidade de oferecer uma estrutura de vida melhor foi o combustível dela. Mas o caso que me deixou realmente perplexo, assim, refletindo por um bom tempo, foi o da Josevânia, que mora lá em Sergipe. A Josevânia tem uma rotina inacreditável. Pois é, ela tem 2 crianças, uma de 9 e outra de 11 anos. E eu fico me perguntando como, do ponto de vista prático e humano, é possível bater de frente com a máquina implacável que é a FGV, enquanto se gerencia a rotina, a escola, a lição de casa, a atenção e o afeto que 2 crianças em pleno desenvolvimento exigem. Olha, isso toca num ponto muito visceral dessa jornada. A verdadeira prova de resistência não acontece só naquele domingo presencial lá em Goiânia. Ela acontece todos os dias nas madrugadas silenciadas de uma casa com crianças dormindo. Naquela hora que todo mundo está descansando e ela está acordada. Exato. Acontece quando a Josevânia precisa abrir os livros para estudar um calhamaço de direito administrativo após um dia inteiro de demandas maternas intensas. O que os editais oficiais nunca mostram é esse custo invisível por trás das aprovações. É a culpa por não estar tão presente quanto gostaria, é aquela gestão milimétrica de cada minuto do tempo, a exaustão crônica. É quase uma vida dupla. Sim, é uma maratona de longuíssimo prazo, onde o preparo emocional frequentemente é muito mais exigido e levado ao limite do que o próprio preparo intelectual. E essa maratona frequentemente cruza as fronteiras do mapa, né? A gente tem também o relato do Felipe, que expõe bem o nível de aposta pessoal que essa carreira de juiz exige. Ele iniciou essa jornada intensa dele de estudos lá atrás, em 2017. E o comprometimento foi tanto que ele mudou a vida inteira de eixo. Ele fez um movimento geográfico super ousado. Exato. Ele saiu de Aracaju, lá em Sergipe, e se mudou para Brasília. Tudo isso apenas para estar mais imerso na cultura de preparação para concursos e no centro nervoso das oportunidades do Serviço Público Federal e dos tribunais superiores. Ele literalmente empacotou a vida e mudou de CEP por causa de um sonho profissional. E é aí que
Todos os pontos que a gente discutiu hoje convergem de uma forma muito dramática. Quando a gente pega as madrugadas em claro da Josevânia, o peso do histórico familiar do Anderson, o combustível materno da Helena e essa mudança geográfica radical do Felipe. E coloca tudo num caldeirão, né? Do recursal, silencioso e sem identificação. De repente, a gente não está mais falando apenas sobre debater um inciso ou um artigo da lei. A gente está falando de pessoas lutando anonimamente, de uma forma ao mesmo tempo desesperada e extremamente técnica por cada décimo de ponto que pode validar anos inteiros de renúncias pessoais. Chega a ser de arrepiar quando a gente junta as peças. Então, o que tudo isso realmente significa quando damos um passo para trás e olhamos o cenário completo do nosso episódio de hoje? Eu diria que o concurso para juiz substituto do TJGO é muito mais do que o preenchimento de 51 vagas ou a distribuição daquele contra-cheque robusto de 34 mil que a gente falou. Com certeza. É um microcosmo da ambição e do sacrifício humano, desde aquela barreira financeira inicial dos R$ 340, passando por toda a engenharia psicológica e técnica da banca FGV, até a frieza absoluta de um sistema de recursos que exige uma precisão cirúrgica de mentes que já estão à beira da exaustão. É um funil implacável. Acima de tudo, é um teste que exige que pessoas comuns se transformem em máquinas de processar informação, mas sem nunca perder de vista a humanidade e as motivações reais que fizeram elas começarem a sua jornada lá no início. E a lição que fica, que pode ser aplicável a qualquer grande projeto de vida, é que a excelência exige um pedágio altíssimo. Aprender a jogar o jogo, entender as regras ocultas, como a importância de adotar o estudo reverso e manter o controle emocional nos momentos de crise é o que separa quem fica só na teoria de quem efetivamente consegue mudar de vida. A precisão cirúrgica e aquele ambiente asséptico que a sociedade inteira imagina ver dentro de um tribunal, sabe? As togas, o silêncio. Isso. Tudo isso só existe porque quem veste a toga hoje sobreviveu a uma verdadeira arena de gladiadores antes de chegar lá e sentar naquela cadeira. Muito bem colocado. E isso nos deixa com uma provocação final fascinante, baseada exatamente na estrutura dessa arena brutal que a gente dissecou hoje. Exato. Observando todo esse cenário, uma prova focada em minúcias, seguida de uma janela minúscula de recursos anônimos, onde especialistas precisam até intervir para achar erros da banca, fica a reflexão para quem está ouvindo. Será que a nossa estrutura atual de seleção consegue realmente garimpar as mentes mais sábias, ponderadas e justas para aplicar a lei? Ou será que a gente criou um sistema que premia apenas os melhores decifradores de provas e os grandes estrategistas de resistência extrema? É algo para se pensar profundamente. É um questionamento sensacional, que bate direto no alicerce de como a sociedade escolhe quem tem o poder e a responsabilidade de julgar a vida dos outros. E com essa reflexão pesada no ar, a gente encerra a nossa exploração pelas fontes de hoje. Que essa análise aprofundada ajude a iluminar não apenas as regras desse jogo tão complexo, mas também os rostos e os jogadores invisíveis que dedicam a vida a ele. Muito obrigado pela companhia de sempre, continuem curiosos e até a próxima.